Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cleison Chalegre. Estamos aqui para mais uma aula, certo? Bom, o tema da aula de hoje é literatura. Vamos falar sobre a prosa romântica no Brasil. Lembra que nós já estudamos o romantismo na poesia, né? A poesia que tinha três gerações, lembra? Indianista, Mal do Século, Ultrarromântica e a Condoreira, né? Então, mas o romantismo não se resumiu somente à poesia, né? A escola romântica, né, o romantismo, foi bem maior que isso. Então, além da poesia, teve também a prosa, que é o que nós vamos falar hoje. Bom, quando se fala de prosa, a primeira coisa que nos vem à mente é o que é a prosa, né? A diferença de poesia e prosa, né? A poesia, o poema, né? O poema, muita gente fica se perguntando, poesia e poema, veja só, a poesia é o conteúdo do poema. O poema é o texto materializado, escrito, né? Então, um texto escrito de forma poética é um poema, então vai ter verso e rima. A prosa, no nosso caso aqui, nós estamos falando de texto narrativo. E esse texto narrativo aqui, o gênero textual, é o romance, que é o gênero textual que vai ser inaugurado no romantismo, certo? Então, o romance, lembra que é aquela narrativa longa, com muitos capítulos, com muitas páginas, muitos focos de atenção, né? A prosa, ela foi inaugurada no romantismo, certo? Essa prosa romântica, o romance, perdão. O romance foi inaugurado nessa época do romantismo. Talvez venha daí o nome romance, né? Então temos aí a prosa romântica que introduziu o romantismo no Brasil, embora seguindo os padrões europeus, né? E seguindo os padrões europeus. Mas tem um detalhe aqui interessante. Porque antes disso, né, o romantismo, a literatura brasileira era muito apegada a Portugal. E o romantismo veio quebrar essa ligação com Portugal. Então o romantismo quebrou essa ligação, então obviamente é, a inspiração para a prosa, para o romance aqui não vai ser mais a coroa portuguesa, mas sim outros países, como a gente viu na aula anterior lá de literatura, como a Inglaterra, certo? O Brasil teve muita ligação com a Inglaterra, com a França e com a Alemanha, tá bom? Outro detalhe interessante é que como foi que surgiu o romance, veja. Hoje você vai numa livraria, você compra o romance completinho lá, né? Completinho lá. Você compra lá bonitinho, já pronto. Mas quando foi lançado o romantismo, essas obras, elas foram lançadas em forma de folhetins. E o que era o folhetim? O folhetim não é nada mais, nada menos do que o avô das nossas telenovelas hoje. O Brasil é famoso mundialmente por suas novelas, né? Então, se hoje você acompanha a novela seriada por capítulo e todo dia você vai lá e assiste lá a sua novela preferida, no século XIX as pessoas também costumavam fazer isso. Só que em vez de ser televisão ou rádio, era o folhetim. Isso mesmo, o pessoal ia lá na banca de jornal, comprava semanalmente aquele capítulo e ia acompanhando aquela história, certo? Então toda semana era lançado um capítulo daquele folhetim que compilando tudo, formava o romance completo. Era como fosse. Então, se hoje nós temos as telenovelas, nós temos séries, né? No século XIX eram os folhetins. Então, foram esses folhetins que deram origem a esses romances românticos. Vamos lá? O nacionalismo. O nacionalismo continua, viu, gente? O sentimento nacionalista é uma marca do romantismo, certo? O sentimento do amor à pátria. Então, como eu falei, o Brasil não estava mais ligado diretamente a Portugal, então, obviamente, criou-se uma atmosfera de amor à pátria, de valorizar a cultura brasileira. Detalhe, lá em Portugal também estava acontecendo o romantismo, e lá também tinha uma tendência de valorizar a cultura deles, de valorizar o produto nacional. Então, o nacionalismo foi uma espécie de sentimento que aflorou no mundo todo. Então, os românticos brasileiros, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, né? Cada um queria valorizar aquilo que é seu, aquilo que é de sua pátria, ok? Temos aqui algumas características gerais, né? Então, a prosa romântica, esses romances românticos, são carregados praticamente as mesmas características que a gente viu na poesia. Sentimento nacionalista, subjetivismo, né? Então o autor ele descreve as coisas com sua imaginação, sua idealização.
Idealização da mulher, né? Isso aqui é muito importante, né? No romantismo é igual aquele jargão da Jequiti, né? Não existe mulher feia, existe mulheres que não conhecem os produtos Jequiti, né? Pronto, esse é o romantismo. Não existe mulher feia no romantismo. Todas são idealizadas, todas são enaltecidas, certo? Religiosidade é uma característica padrão do romantismo, né? A religião, valorização de Deus, a crença na essência de Deus. Culto à natureza, também é muito expressivo aqui a natureza, é o que nós chamamos de panteísmo, a crença de que a natureza faz parte da divindade. Isso você vê claramente nas obras. Vou dizer já quais são as obras. Idealismo, amor platônico, né? Esse romântico sempre está assim, nesse amor não correspondido, sempre se apaixonando por um amor quase que impossível. Isso é coisa de romântico, né, gente? Isso é coisa de romântico. Amor, sempre gostando de quem não gosta dele inicialmente e tal, até se caminhar para um final feliz. Essa é a idealização do romântico, né? Estética nativista, ou seja, buscar as raízes do nacionalismo aqui, no caso, o índio vai ser muito forte aqui ainda, viu? O romantismo vai ter muito forte a questão dianista. Então, essa é a valorização do nativismo. Então, essas são as características básicas dessa prosa romântica. Vocês vão entender melhor quando ver as obras aqui. Lembrando que toda aula de literatura ela é um convite para que você possa ler, para que você possa ler as obras. Isso aqui que eu estou fazendo não é nada mais nada menos que um convite. Eu estou convidando você a ler as obras, tá bom? Então, temos aqui autores e obras. Tu lembra que lá na poesia romântica nós tínhamos 3 gerações: indianista, né, ou também chamado nacionalista, ultrarromântico, o mal do século, condoreira ou hugoana. Eram essas 3 gerações românticas, certo? Na prosa, nós vamos ter 4 categorias de romance, certo? Nós vamos ter os romances indianistas, os romances regionalistas, os romances históricos, certo? E os romances urbanos, certo? Essas são as 4 categorias que a gente vai conhecer mais detalhadamente agora, certo? Então vamos lá. Pronto, o começo de tudo. Começou com esse cara aqui, ó. Sabe quem é esse cara aqui? Joaquim Manuel de Macedo, também chamado de Doutor Macedo. Professor, por que ele é chamado Doutor Macedo? Porque ele era formado em medicina. Ele era formado em medicina, porém não atuava como médico, certo? Na verdade, ele era professor. Professor, ele não queria saber de atuar na medicina e quis ser professor. Tem que lembrar que é século XIX, certo? No Brasil, hospitais, né, era muito precário, a medicina era muito precária. E ele tinha prestígio na corte, tanto que ele era professor das filhas da princesa Isabel, tal, aquela coisa toda, né? Mas tudo bem, deixa a biografia do cara para vocês estudarem mais tarde. Vamos focar na obra, a Moreninha, certo? A Moreninha foi o primeiro romance com características românticas publicado no Brasil, foi publicado em 1846, então foi a primeira obra em prosa, né? Foi publicado daquele jeito, formato de folhetim, as pessoas iam lá, compravam o folhetim e acompanhando a história. Trata da história de é muito bonito, é um romance muito gostoso de ler, que ele é muito bonitinho, um amor de infância ali, o personagem da Carolina, começa com o Augusto, né, que ele tem um segredo, ele dizia que não podia se apaixonar por uma mulher por mais de 3 dias. E aí, de uma aposta que ele faz, um amigo dele diz, não, eu duvido, o Felipe, né, eu duvido você ir lá para a ilha, detalhe, ele não diz o nome da ilha, certo, ele não diz o nome da ilha, era a ilha onde a avó do Felipe morava. Se ele fosse para lá e ele não se apaixonasse por uma das primas de Felipe, eles tinham que pagar uma aposta, tinham que pagar uma prenda, né, no caso. A aposta era essa. E a aposta era justamente escrever um romance. E de fato ele vai para lá, e lá ele não se apaixonou pelas primas de Felipe, mas pela irmã de Felipe que estava morando lá. E aí é revelado o segredo, porque é que ele não poderia se apaixonar por uma mulher por mais de 3 dias. É um romance muito interessante, fica a dica de leitura. Muito bom, né? E no final do conto, como vocês perceberam, ele perdeu a aposta, porque depois ele tem que escrever um romance, e o romance é A Moreninha. É um romance um pouco autobiográfico. Você comparar a vida do autor à obra, veja, o personagem lá, o Augusto, o Felipe, os caras lá, eles eram estudantes de medicina. Joaquim Manuel Macedo foi formado em medicina. Eles falam de uma ilha, que lá na obra ele não diz o nome da ilha. Macedo trabalhou ele morou muitos anos na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Detalhe que, o que é que acontece? Lá na obra não é revelado o nome da ilha, mas se você comparar a biografia do autor, você percebe, chega a essa conclusão de que é a ilha de Paquetá.
ok? Então fica a dica de leitura aí. Primeira obra, A Moreninha. Lê, você vai gostar. É um romance muito bonito e uma linguagem bem legal. Lembre-se que é uma linguagem do século XIX ainda, mas uma linguagem bem acessível. O romantismo deu essa possibilidade de ter uma linguagem mais acessível. Agora o cara mesmo, o cara que você tem que valorizar, esse cara aqui, é esse aí, ó. José de Alencar. José de Alencar é o cara. E por que ele é o cara? Porque ele escreveu muito. Aqui só alguns títulos de alguns livros que ele escreveu aqui, ó. Lucila, Senhora, o Guarani, Encarnação, que foi a última obra dele. O Gaúcho, A Pata da Gazela, que é considerada a Cinderela da nossa literatura. 5 Minutos, Iracema, Diva, Tio, e por aí vai, são muitos. José de Alencar foi um grande polígrafo, ele escreveu muito. Veja que cada romance dele são extensos, bem extensos, e ele escreveu muito, em grande quantidade. Ele é cearense, nasceu em Messejana, fica ali próximo de Fortaleza, certo? E atuou como deputado na época, mas de fato a grande paixão dele era as letras, era a escrita. É tanto que ele se tornou o principal escritor do nosso romantismo na prosa, tá bom? Então vamos lá, conhecer melhor. Eu falei de 4 categorias, né? Então Zé de Alencar se destaca justamente por conseguir escrever nas 4 categorias. A primeira categoria é o chamado romance indianista. É aquele romance que valoriza o índio, certo? E aqui vai valorizar muito a natureza, vai colocar toda aquela questão que a gente já entendeu do que é uma literatura nacionalista, certo? E aqui na prosa nós vamos ter essas 3 obras aqui de Zé de Alencar. O Guarani, Iracema e o Birajara, né? O Guarani, como vocês já perceberam, acho que até sugeri para vocês assistirem a um filme que é baseado nesse romance, conta a história de Peri e Ceci. Peri é um índio, né? E Ceci a branquinha, né? Podemos dizer assim. Então o Peri é o índio que vai sempre salvar Cecília do perigo. Ele se torna uma espécie de um super-herói, certo? Ele se torna uma espécie de Superman, né? O índio aí ele é idealizado, né? O Zé de Alencar ele vai colocar o Peri com poderes de sempre estar ali na hora certa e no lugar certo para salvar a mocinha do perigo, certo? Então é o contato do branco, contato com o índio, certo? Sempre nessa relação, certo? Iracema também segue essa mesma linha, só que no caso aí a personagem é uma índia. Esse romance Iracema é muito gostoso de ler também, né? Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tem os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longo que o talhe da palmeira. Olha a subjetividade que Zé de Alencar descreve Iracema. Você vai lendo Iracema, você vai fantasiando aquela imaginação. Meu Deus, que mulher bonita é essa? Porque ele escreve com bastante imaginação Iracema. Um detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui de Iracema. Se você pegar a palavra Iracema e ler ao contrário, Amecari, você pode observar que as letras de Iracema é quase as mesmas letras da palavra América. Quer dizer que Iracema representa ali a América. E o contato do personagem lá do Martins é o contato do branco, do europeu, certo? Com a exploração do novo mundo. Percebeu aí, ó? América é quase a mesma letra de Iracema. Esse romance ele conta a lenda do Ceará, que segundo consta, o Zé de Alencar se inspirou numa lenda que diz que o primeiro cearense nativo era filho de uma índia com um português, certo? Então o Zé de Alencar, baseado nessa lenda, ele escreve Iracema, a história da Índia que se envolveu com Martins, e o filho do casal vai ser esse primeiro cearense nato, nascido nessas terras, certo? É um romance bem gostoso de ler, vale a pena, certo? A última obra é o Birajara, certo? Que é justamente trata da questão indígena, indianista, só que não coloca mais a questão do colonizador, né? Ele coloca a questão mais nativista, assim. Ele coloca mais o personagem do índio no lugar do índio ali e tal, sem esse contato do branco, certo? Enquanto que nos outros casos sempre tem essa questão do colonizador e o índio. Ficou claro, gente? Então, romance indianista valoriza o índio, idealiza o índio, né? Eu falei, Peri é idealizado, Iracema é idealizado, certo? Ele sempre idealiza,
sempre é uma preocupação em valorizar os aspectos nacionais, a questão da fauna, a questão da flora, certo? Esses são os romances de Nietzsche. E todos esses aqui foram escritos por José de Alencar, viu? Vamos ver outro caso aqui. Romance urbano. Esse aqui foi a grande questão aqui, né? Grande produção literária, romance urbano, certo? E aí, mais uma vez, José de Alencar se destaca, porque ele escreveu muitos romances urbanos. Ele vai retratar o comportamento da burguesia. Lembra que o romantismo é a escola da burguesia. A burguesia era uma classe social que estava crescendo, que estava aumentando, né? E aí o romantismo foi a escola literária ideal para essa classe social, porque era quem consumia mais esses textos, era a classe burguesa, principalmente as mulheres, era quem mais lia essas obras, certo? E aí, a ascensão da burguesia, e aí ele vai tratando dos ambientes, dos costumes que essa sociedade tinha, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos: Diva, Lucila e Senhora, que são três grandes, parece que cada um é um complemento do outro. Tanto tem uma novela na Record, que eu não recordo o nome, se não me engano era Essas Mulheres, que dizem que o escritor se baseou nesses três romances para escrever aquela novela, certo? Para você, aluno do segundo ano, você vai focar principalmente no romance Senhora. Quem vai fazer o SSA, a UPE vai pedir que trata já a questão do casamento por interesse, que era uma marca da sociedade do século XIX, e Zé de Alencar vai abrilhantar isso nesse texto, certo? Então fica a dica de leitura aí. Leia Senhora de José de Alencar, certo? Professor, mas tem outros romances urbanos que Zé de Alencar também escreveu? Tem, sim. Porque esses três aqui eu destaquei porque, segundo os biógrafos, foram esses três livros que Zé de Alencar escreveu baseado num acontecimento de sua vida, que foi quando ele conheceu a sua esposa. Pois é. Mas tem outros romances também de característica urbana que ele escreveu, como Encarnação, como 5 Minutos, como a Moreninha de Macedo, como A Viuvinha, certo? A Pata da Gazela, são romances urbanos e todos escritos por José de Alencar. Então fica a dica de leitura aí. Destaca Senhora, para quem vai fazer o SSA, viu? Ainda tem os romances regionalista, ou também chamado de romance sertanista, que trata do sertanejo, certo? Só que sertanejo de maneira idealizada, certo? O sertanejo idealizado, certo? Ele vai ter uma tentativa aqui de descrever um pouco as regiões do Brasil, que até então muita gente que estava lá na região sudeste só conhecia o Brasil ainda, lembra, no século XIX. Então não havia um conhecimento profundo de várias regiões. Então o romantismo ele serviu também para mostrar para as pessoas um pouco de cada região. E ele vai colocando isso, claro, repito, de maneira idealizada. Não é um retrato fiel. Por exemplo, nessa obra aqui chamada O Sertanejo, do Zé de Alencar, ele não vai retratar esse sertanejo de maneira fiel, fidedigna. Na literatura, o sertanejo só vai ser descrito com mais fidelidade quando vier o modernismo. Até então aqui é idealizado, ainda é meio fantasioso. Nós que somos nordestinos, nós somos sertanejos. Se você ler o sertanejo de Zé de Alencar, você vai dizer, poxa, esse cara não parece nada com a realidade daqui. Mas repito, porque Zé de Alencar estava idealizando. É tanto que dizem os biógrafos que o gaúcho que ele escreveu aqui, ó, Zé de Alencar escreveu o gaúcho, Zé de Alencar nunca foi no Rio Grande do Sul e escreveu uma obra falando sobre o Rio Grande do Sul. Então, por quê? Eu não posso ir lá fisicamente, mas a minha imaginação permite que eu vá até lá. Essa era a ideia do romantismo, que graças à imaginação, graças à liberdade criadora, eu posso ir para vários lugares. Eu posso voltar ao passado, eu posso ir de uma região para outra. Por que não? Né? Zé de Alencar era muito bom, gente. E ainda tem os romances históricos. Romances históricos que Zé de Alencar pegou fatos históricos marcantes da época e os transformou em histórias, claro, com seu quê de imaginação, né? Nós temos aqui as Minas de Prata, nós temos Alfarrábios, Guerra dos Mascates, são obras com temas históricos, só que todo ele subjetivo, todo ele idealizado, num ambiente de muita descrição,
imaginária, certo? Então fica aí, para vocês lerem também essas dicas aí desses romances. Outros autores importantes aqui, ó. Esse cara aqui, Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, uma obra conhecidíssima dele chama-se A Escrava Isaura, certo? A Escrava Isaura, que você já deve ter ouvido falar, já foi adaptado para a televisão, né? Teve a novela Escrava Isaura, que passou na Record, se não me engano, já tinha passado na Globo em outra versão. Então, A Escrava Isaura é um grande clássico da época do romantismo, certo? E foi escrito por Bernardo Guimarães. Outra obra interessante dele é O Seminarista, certo? Que ele vai tratar justamente daquela sociedade que os pais decidiam o futuro dos filhos, né? Então, lá nesse romance Seminarista, o rapazinho lá, Eugênio, ele é obrigado a ir ao seminário justamente porque os pais determinaram o futuro dele. Mas a vocação dele não era essa. Então, Bernardo Guimarães faz essa ilustração nessas obras aí, tá bom? Vamos outro aqui, vamos ver aqui, deixa eu me ver. Pronto, outros nomes aqui interessantes, né? Nós temos Inocência, do escritor Visconde de Toné, né? Nós temos O Cabeleira, de Franklin Távora, certo? E temos Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, certo? Então, desses três obras aqui, todos são importantes, né? Mas eu quero que você aluno do segundo ano, foque nesse aqui, Memórias do Sargento de Milícia. Principalmente você que vai fazer o SSA. Porque esse romance aí, Memórias do Sargento de Milícia, ele já está transitando para o realismo. É a última obra do romantismo, já que vai dando características do que é a escola realista. Certo? Como assim, professor? Você vai ver que ele já não é tão idealizado, tanto que a personagem lá, a mocinha que aparece lá, a Luizinha, ele deixa claro que ela não era uma mulher bonita. Lembra que as outras heroínas românticas eram todas belas e maravilhosas, eram semideusas, né? Aqui, ela, Luizinha, ela vai ser uma personagem com defeitos, ela é feia, ela não tem traço de uma heroína romântica. O outro personagem, o principal, né? O Leonardo. O Leonardo, ele não tem a característica de um herói romântico. Porque todos os heróis românticos, eles eram idealizados, eram bonitos, eram valentes, eram corajosos. E Leonardo era considerado até mesmo um vagabundo. Então, ou seja, ótima dica de leitura aí, leia. Então, resumindo, nessa unidade, você que vai fazer o SSA 2, o PE, foca em duas obras, que é Senhora, de José de Alencar, e Memória de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida, certo? São duas obras que a UPE sugere para essa unidade, para você fazer uma boa prova no SSA, certo? Agora, claro, todas são obras riquíssimas e todas tratam de muitas temáticas interessantes. Como eu falei, José de Alencar, ele era um homem à frente do seu tempo, porque, ó, veja só, em Senhora ele vai tratar do casamento por interesse, a questão da emancipação feminina, que eram temas que eram tabus na época, e ele aborda isso lá no romance. Lucila, que é praticamente uma continuação de Senhora, ele pega um gancho para Lucila e depois vem o romance Diva, né? Lucila ele vai tratar de, por exemplo, da prostituição, porque Lúcia, ela era uma prostituta, e por ela ser assim, ela era, para os padrões da época, ela era indigna de ter um romance correto. Então, veja só, tem muitas temáticas interessantes desse romance do romantismo, que você pode utilizá-lo, quem sabe, em futura redação. Se quer algum tema relacionado a uma dessas temáticas, você pode até citar essas obras na sua redação. Por que não, né? Bom, gente, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de literatura, de romantismo na prosa. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se você gostou, curte o vídeo, certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E fique em casa, viu? Deus abençoe vocês, certo? E até a próxima, se Deus quiser.